coisa que eu nunca vi você falando no canal, ouvi rapidamente quando você estava falando um pouquinho de Mutantes. Durante os anos 80, quando as bandas de rock estavam surgindo, a gente ainda tinha a galera da MPB, que era enorme. Então você tinha Gil, tinha Chico, tinha Caetano, se não me engano, E o Fagner, Chico e o tinha toda a Caetano, cena nordestina também. o Chico e o Caetano, se não me engano, tinham um programa na Globo Aham. de música. Como é que era a relação da galera da MPB, que era a galera estabelecida da música brasileira no momento, com a galera do rock dos anos 80 durante os anos 80? Cara, tanto na MPB quanto na... Assim, os críticos musicais muito estavam ligados também ao pessoal da MPB, né? No começo, não todo mundo, assim, eu também não vou saber dar os nomes, mas eu posso dizer que, assim, uma boa parte, no começo desdenhou, assim, falar, isso é uma moda, isso é passageiro, isso é de baixa qualidade, de baixa categoria. Até o momento, né, o Gilberto Gil foi o cara que resumiu essa história dizendo a frase: o rock deu uma blitz na MPB, fazendo uma referência a blitz. Então, assim, sim, houve uma sensação de, sabe, você é o dono do pedaço? Quem é esse cara que chegou aqui que está querendo tomar o meu espaço? Então, assim, rolou um pouco disso. Uns artistas reagiram melhor do que outros, mas ao longo do tempo, quase todos foram aprendendo a conviver. A ponto de o Caetano, em 88, ele canta Igreja dos Titãs, mas é o Caetano cantando punk rock. Fabuloso ele cantando Igreja, assim, cara. Então, assim, por quê? Porque, pô, ele é um tropicalista, né, cara? Então, assim, ó, não tem fronteiras, assim, pra ele. Agora, para outros tinha. Acho que é isso. Isso não chegou a ser uma grande questão, assim. Havia uma sensação, principalmente da parte da crítica, assim, de tentar ver aquilo como algo menor e MPB é que é música boa. Mas, cara, foi um movimento tão forte que ele foi avassalador, assim, sabe? E a galera acabou meio que se cruzando com os tempos, né? O Paralamas foi fazer coisa com o Gil, o Caetano, Isso. O Cazuza acabou indo mais pro MPB do que pro rock, pro fim de carreira, né? Acabou meio que se embaraçou no meio, as né? coisas foram se misturando. A Bethânia quase foi gravar no acústico dos Titãs, ela só não foi por um detalhezinho tão idiota, cara, porque saiu uma reportagem na Folha, e isso em 97, né? Saiu uma reportagem na Folha dizendo que ela era uma cantora romântica, e era uma reportagem sobre o acústico MTV, mas não era uma declaração de ninguém dos Titãs, era uma afirmação do repórter. Ela ficou pé da vida e disse que eu não vou mais participar porque eu não sou cantora romântica, entendeu? Mas assim, todo mundo acabou trabalhando junto, né? Acho que o Renato, ele é o cara que mais teve dificuldade de se inserir. Porque o Renato era um cara ele era muito fechado, assim, sabe? Ele era muito inseguro. Tem um episódio que ele tentou, ele teve problema com álcool, né? Uhum. Conseguiu dar a volta por cima. Mas enquanto ele lidava com problema com álcool, ele nunca foi muito próximo, assim, de ninguém, assim, da MPB. Assim, teve contatos, assim, esporádicos, mas ninguém foi muito brother dele. É muito louco, né? Porque tem tudo a ver, né, Tem tudo a ver, né? Mas é que o Renato, ele era... não só da MPB, assim, no próprio rock. O Renato recusou uma parceria com o Cazuza, cara. Ele era muito inseguro, muito inseguro. Talvez a Cássia, seja mais perto de uma parceria do Renato? A Cássia tinha problema com o Renato. Cara, mas Também, enfim, caraca. Cara, mas só pra completar a história. Uma vez o Renato foi numa festa no Rio e eles... Aí, pra você ver essa questão do alcoolismo, tá? Você que está passando por isso, tá? Cuidado pra não usar isso como uma válvula de escape. Ele tava se sentindo... cara, tava ali Mato Grosso, Caetano Veloso, a Nata, né? Do Rio, ali, papapá. E ele com dificuldade de se enturmar. Porque ele não conseguia muito conversar com aquela galera. Começou a beber. Daqui a pouco ele tava trêbado. Aí ele chamou o Ney e o Caetano pra dentro de um quarto pra cantar pra eles, tá? E não sei porque que puxou pra dentro do quarto, mas, sei lá, coisa de bêbado. E aí, ele disse que foi um vexame. Porque ele cantou mal, tava bêbado. Eu sei que o Caetano e o Ney, tipo, Renato. Deu, Renato. Nossa, Deu, obrigado. que triste. Não precisa, sabe? Foi isso. Então, ele foi um cara que realmente não conseguiu. Tanto que ele não tem parceria, né? Ele tem uma com a Leila Pinheiro, que é uma cantora... ela é MPB, assim, mas ela não seria, tipo assim, alguém dessa ponta do iceberg, assim, né? Dessa nata. Mas, assim, com o grande nome da MPB, ele não tem parceria com ninguém. Então, aí a história do Cazuza. O Cazuza...
ele ficou muito incomodado, no bom sentido, com o surgimento do Renato Russo, porque o Cazuza queria ser o grande poeta da geração, já que o Júlio Barroso tinha falecido. Aí surge o Renato, o Cazuza fica com uma inveja criativa, ouve que país é esse, e aí escreve Brasil. Brasil, mostra a tua cara, lá. E para esse disco que é o Ideologia, ele também queria uma parceria com o Renato Russo. Escreveu para ele, ligou para ele, mandou uma letra, chama Orelha de Eurídice. E não voltava, ele cobrou, Renato, cadê a nossa parceria? Aí o Renato assim, sabe o que é, Cazuza? Eu não consigo fazer música para uma letra cujo título tem orelha. Essa foi uma. E a outra que eu não faço música sobre letra. Isso é verdade, o Renato ele sempre fazia letra no fim. Primeiro sai a música, depois ele faz a letra. Enfim, aí o Cazuza acabou resolvendo de outro jeito. E a história da Cássia Eller foi que a Cássia, ela sentia que não tinha assunto com o Renato. Eles conversaram poucas vezes, né? Embora a Cássia também tenha morado em Brasília, eles só se cruzaram uma vez em Brasília, que foi na volta de uma balada, saindo do bar. Mas né? ela canta umas 2 músicas dele, né? Ela canta Por Enquanto e 1º de Julho, que foi a música que ele fez pra ela. E cara, eles só se cruzaram essa vez, ele nem era da Legião Urbana ainda, ele tava com uma garota lá, bêbado pra caramba, eles se conheceram, tchau. E eles só voltaram a se encontrar, porque assim, ela gravou Por Enquanto, mas tipo assim, ela não ligou pra ele pra pedir. Foi no primeiro disco dela, essa era uma música que ela se sentia muito confortável cantando, ela gostava muito de Legião, mas o preferido dela era o Cazuza. Só que ela tinha umas demos, e essa versão de Por Enquanto tinha ficado tão boa, que o tio dela, o Wanderson, e o Maírton Bahia, foi o cara que ajudou a levantar ela, insistiram para usar essa gravação. Tanto que o que a gente ouve no primeiro disco dela de Por Enquanto não é nem a gravação que ela fez no estúdio, foi uma demo que ela fez, porque ela não conseguiu cantar melhor. Ficou tão boa que ela juntou com Beatles, né? Com I've Got a Feeling. Beleza. E só que ela não falou com o Renato sobre isso. Só tempos depois, foi 1 ano depois, que ela cruza com ele. E isso foi a primeira conversa. Já ele como vocalista da Legião Urbana. Que ele chega pra ela e fala, oi, você que gravou Por Enquanto, né? Aí ela morrendo de medo, porque a Cássia era muito tímida e medrosa, né? Ela, fui eu. Ficou muito bonito. Eu lembro que ele fala dela naquele CD ao vivo que saiu também, que eram 2 discos, que era o... Que ele vai brincar, acho que... Não, é no acústico que ele fala dela também, não é? Que ele fala que a versão dela ficou melhor que a dele. Isso, exatamente. Eu prefiro mais a Cássia Eller cantando Por Enquanto. Quando ele imita a Simone, né? Nos pedrinhos e monstros. Então, e aí a Cássia, cara, mas assim, ela nunca foi muito próxima do Renato Russo. Eles tiveram alguns encontros esporádicos. E nesses poucos encontros que tinham, ela, cara, imagina, ele era uma biblioteca, assim, muitos filmes, muitos livros, muitas referências, e a Cássia era totalmente intuitiva, assim, era bem das ruas, assim. Então, quando ela deu uma entrevista dizendo que, enquanto ele estava vivo ainda, tá dizendo, cara, eu não tenho muito assunto com o Renato Russo, porque meu nível cultural não é próximo do dele. E aí, contaram pra ele, Renato, a Cássia falou isso de você. Aí ele respondeu, a minha relação com o Cazuza é a mesma. Eu também não sei o que falar com o Cazuza. Então é interessante a gente ver como os próprios, esses grandes nomes, às vezes eles não conseguiam conversar, entendeu? Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre rock nacional. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar também um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!